artigo, ele é um artigo extremamente importante. Por quê? Ele fala sobre as evidências de maneira crítica e a aplicação da medicina chinesa de maneira prática. E aí, esse artigo ele vai trazer pra gente todos aqueles conceitos que a gente escuta falar, mas não sabe muito bem provar. Então, ele analisa diversos artigos, e aqui artigos que vão falar de aumento de fluxo sanguíneo no útero, enfim, de N situações que a gente sabe que a medicina chinesa ela colabora, mas que a gente não tem aquele artigo para provar. Esse artigo é quase que um cala-boca para todo mundo, porque ele traz todas essas referências que vocês vão precisar. É um artigo para vocês terem ali, ó, na tua pasta, debaixo do braço. E ele fala que a acupuntura, dentro da fertilização in vitro, consegue fazer uma modulação endócrina e neuroendócrina, alterando níveis hormonais, de hormônios, né, níveis séricos. Então, estradiol, FSH, LH, na maioria dos casos de estudos foram mostrados em que há uma alteração, tá? Para melhor, né? Aumento de fluxo sanguíneo para o útero e para os ovários. Qual que é a importância disso? Quando eu preciso ali fazer a minha ovulação, né? Para vocês terem uma ideia, o folículo dominante, ele tem 20 vezes mais vasos conectados a ele do que outros folículos que vão ali só servir para a produção hormonal, né? Então, a gente sabendo disso, eu preciso que o fluxo sanguíneo ele seja adequado para esse ovário. E dessa forma, esse folículo vai receber a melhor nutrição possível. Eu garanto que aquela mulher está consumindo todas as reservas energéticas que ela está fazendo, está chegando para aquele folículo. Isso faz com que ele tenha um fluido folicular muito mais rico em nutrientes, dando uma maior capacidade para esse ócito sobreviver, né, fora do folículo. Ele também garante que esse embrião vá ter as melhores condições de se desenvolver caso o ócito seja fecundado. Então, só com esse aumento de fluxo sanguíneo, eu já consigo pensar em promover tudo isso. O aumento de fluxo sanguíneo para o útero. Bom, gente, isso é quase que intuitivo, né? Sempre que eu penso que houve uma fecundação, eu penso que esse embrião vai precisar ali fazer o seu caminho, a sua anidação e implantar no endométrio, né? Quando esse embrião ele implanta no endométrio, existe uma comunicação entre o sistema imunológico e esse embrião. Pensem bem, a gente está querendo colocar dentro do organismo, dentro da parede do endométrio de uma mulher, um organismo vivo que tem um DNA completamente diferente do dela. Então eu preciso de uma comunicação eficaz desse embrião com esse endométrio. Quando eles se comunicam, a partir dessa comunicação, quando eles já sabem, o endométrio já sabe que esse embrião vai chegar, ele começa a produzir, ele inicia o processo de angiogênese, que é a formação de vasos sanguíneos que vão fazer com que esse endométrio ele se torne também receptivo e capaz de nutrir esse embrião que vai implantar ali, que vai se tornar um feto. Essa angiogênese é um momento fundamental para o desenvolvimento e manutenção dessa gestação. Porque, gente, é nesse momento que essa mulher ela fica predisposta a desenvolver pré-eclâmpsia. É nesse momento que a nutrição adequada para o feto, né? Então, o feto de tamanho adequado para a idade gestacional. É nesse momento que tudo isso se define e para isso eu preciso de um bom fluxo sanguíneo chegando nesse útero. Olha que importante então. Então nesse artigo também tem essa demonstração de que a acupuntura melhora a irrigação do endométrio, né, do útero e dos ovários. A modulação de citocinas, né, a gente falou agora sobre essa importância dessa comunicação do sistema imunológico. A modulação dos sistemas regulatórios endógenos, incluindo o sistema nervoso simpático, redução do estresse, ansiedade e depressão. Tudo isso vem falar pra gente como é que é importante a gente utilizar a acupuntura. Então, ela vai atuar dentro do sistema metabólico, do sistema endócrino, vai trabalhar dentro do sistema nervoso central, vai trabalhar ali no nosso eixo hipotálamo, hipófise, ovário, hipotálamo, hipófise, adrenal,
A gente já falou sobre isso, e isso é extremamente importante, isso é extremamente valioso para o nosso trabalho. É o que a medicina ocidental sonharia fazer. Não é que a gente está competindo com eles, mas a gente consegue expandir resultado, quem ganha é o nosso paciente, a gente consegue unir as nossas forças, né? Eu consigo trazer o profissional médico para o meu lado, eu consigo trazer o profissional nutricionista para o meu lado, quando eu tenho essas informações, quando existe uma comprovação científica de tudo que eu estou falando, né? Ele sabe que eu não estou inventando, aquilo não vem da minha cabeça, e eu sou um profissional habilitado e capaz de fazer isso, porque eu sou um profissional habilitado e capaz para discutir sobre isso. E isso já te traz uma credibilidade anos-luz à frente da maioria dos profissionais, porque a maioria dos profissionais tem medo desse assunto, tem medo de falar sobre isso, mas a gente não, porque a gente é diferentão.